Escuta, nuvem de gafanhoto, eu não combinei nada com você, mas eu fiquei com isso na cabeça. Uhum. Já acabou a nuvem de gafanhoto? Não, eles chegaram aqui no Brasil, chegaram na Argentina, no Uruguai. Como é que tá essa situação? A situação é a seguinte, né? Eu falei que o tempo ia virar no sul do país. Com o frio que fez no final de semana, essa nuvem segurou lá na Argentina. Então, como a gente até adiantou aqui, a mudança do tempo favoreceu. E com isso, a nuvem não avançou ainda para a região sul. Mas vamos falar do fim de semana, JP, Sol. do calorão. Muito sol, o fim de semana foi marcado inclusive por praias lotadas em várias partes do país, isso em plena pandemia. A nossa reportagem começa por Manaus, vai para Belém e mostrou também aglomerações na areia. A gente vai ver com o Dinan Laredo. Bom dia, Dinan. Bom dia a você, bom dia a todos do Primeiro Jornal. Aqui no Pará nós estamos no período do veraneio, o nosso verão amazônico, com altas temperaturas, sol forte e a população, boa parte dessa população, não resistiu e apesar da pandemia, foi para as praias para aproveitar este último final de semana de julho. E o Sistema de Segurança Pública teve trabalho para fazer cumprir os decretos municipais que estabelecem horário de funcionamento das praias. Muitas pessoas foram retiradas após esse horário estipulado pelas prefeituras. Aqui no Amazonas, a movimentação chegou a subir 93% em 4 meses. Só para você ter uma ideia, na praia da Ponta Negra, cartão postal de Manaus, a movimentação intensa das pessoas ao longo de todo o dia. Estamos vivenciando o verão amazônico, altas temperaturas são registradas e esperadas para os próximos dias. E é importante dizer que as pessoas ainda assim buscam essas alternativas para tentar fugir do calor. Há um decreto estadual que diz que a partir de agora as pessoas são obrigadas a usar máscara em ambientes abertos, inclusive na praia, no trânsito, em vias públicas. Bom, então vamos ver como é que fica o tempo hoje. A gente tem frente fria avançando na região sul e com previsão de chuva hoje para o Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, então, essa chuva avança para os outros estados. Vai chegar ao Paraná e também em Santa Catarina. Por hoje, chuva mais nessa área em azul. No restante, pouca coisa muda. O tempo continua seco no centro-oeste e firme também no sudeste, pelo menos nesse início de semana. Temos chuva no extremo norte do país, onde vemos em azul, e no Nordeste a chuva se concentra principalmente na costa, entre o Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia. Vale lembrar que há previsão de ventos fortes e também de agitação marítima. Tem ressaca desde o litoral baiano até o litoral do Rio Grande do Norte. No interior, nada muda, tempo seco. Vamos lá para Natal ver como é que começa então a semana por lá. Como eu disse, há previsão de agitação marítima com ondas de até 2,5 metros. As nuvens já começam a se organizar porque há previsão de pancadas fortes. Então, vamos agora para as temperaturas máximas para essa segundona. Termômetro que bate 27 graus hoje em BH, 25 em São Paulo. Rio chega aos 29 graus. Então, mais uma vez, a gente fica de olho nas praias, né? 28 graus em Salvador, região sul com temperatura mais amena. Porto Alegre não passa dos 19, centro-oeste com máxima de 30 e Cuiabá, e região norte aí passa fácil dos 30. Vamos ver a semana, JP, na capital paulista. Como teremos os dias? Bom, pelo menos até quarta-feira não tem uma gota d'água para cair na capital paulista. Quinta, teremos a mudança do tempo com o avanço da frente fria, mas aí sexta-feira também de novo com tempo seco. É isso aí, boa semana para vocês que nos assistem agora de olho na capital paulista, ainda escuro por aqui.